A palavra de Deus nos diz assim, Jeremias capítulo 29, 11 ao versículo 13. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Caminhando um pouco para o 14. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e acabarei com o seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações, para as quais os enviarei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de prosperidade, de esperança, de um futuro para todos nós. Deus que nós servimos, Ele nos criou, Ele nos sustenta, e existe um propósito para a nossa vida. Eu tenho já, desde o início do ano, falado sobre isso, o propósito de Deus na nossa vida. Mas quando lemos esse texto, nós vemos que Deus está se referindo exatamente a Israel, mas nós somos o Israel, somos o Israel espiritual, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, qual estamos na dependência de Deus. E quando nós lemos essa palavra ao Israel físico, nós entendemos também que existe um Israel espiritual. E essas promessas de paz, essa promessa de prosperidade, de um futuro para cada um de nós, ele é garantido na palavra de Deus. Por exemplo, observamos Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, diz assim: não se molde ao padrão desse mundo, mas transformai-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, além de ter propósito, a vontade de Deus, diz o texto, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando nós falamos de uma vontade boa, é útil, saudável. Quando nós nos referimos a uma vontade agradável, nós vamos pensar uma vontade aceitável. Ela é boa, ela é aceitável, ela é agradável. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus também sendo boa, agradável e perfeita, nós vamos pensar que não carece de nada mais, não carece de uma emenda, não carece de um detalhe, porque ela é perfeita, ela é completa. Então pense comigo, Deus tem planos de paz, de prosperidade, e o texto vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então temos um Deus que cuida de nós, de forma excepcional. Porque se a vontade dele é de prosperidade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós estamos seguros diante dele. Mas nós estamos no mundo, e esse mundo que vivemos diz que ele já é do maligno. É um mundo de aflição, é um mundo de angústia, é um mundo de trevas. E na visão espiritual que nós precisamos entender, estamos conectados com Deus e Deus está conectado com a gente, mas nós temos que ter alguns hábitos, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que somos santos, fomos separados para um propósito. E a realidade de ser santo não é uma etiqueta que você coloca na sua blusa ou uma camisa escrito "sou cristão". É o comportamento que vai dizer realmente quem você é. A sua forma de agir, a sua forma de se comportar, seguindo os princípios da palavra de Deus, vai dizer exatamente quem você é. E quando nós pensamos em testemunho, e quando nós pensamos numa vida com Deus, nós vamos entender que essa pessoa que se diz cristão, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela precisa ter uma apresentação social nesse mundo, conforme os princípios que ela crê e que ela vive. E aí que entra a palavra hábitos. Quais são os nossos hábitos como cristãos? Quais são verdadeiramente os nossos hábitos de valor quando nós nos identificamos como um cristão? Por exemplo, vamos levar para o lado profissional. Vamos pensar um advogado. Um advogado, ele milita na área da lei. Concordam comigo? Sim ou não? Ele milita na área da lei. Esse homem, para militar na área da lei, ele precisa o quê? Conhecer a lei. Ele precisa se dedicar à lei. Ele precisa ter experiências com aquilo que ele domina. O
Um teólogo, um pastor, ele possui uma causa, ele possui uma ferramenta de trabalho, ele possui um meio. E para que isso seja bem feito, ele precisa de hábitos. E como um bom advogado, ele precisa de hábito de leitura. Ele precisa de hábitos em que ele precisa estar junto com outros advogados para colher experiências suficientes para aquela causa. Um médico precisa frequentar constantemente conferências, precisa frequentar constantemente congressos em que novos assuntos sobre a área da medicina, descobertas de medicamentos, novas cirurgias, novos equipamentos, ele tem que ter o hábito de estudar para saber o que ele faz e para saber o que ele desenvolve bem. Quando nós trazemos para a área espiritual da vida de um líder religioso, ele precisa ter o hábito de conhecer a palavra, viver pela palavra e se comunicar com o Deus da palavra. Porque se ele não tiver esse hábito, ele não tiver o costume de ler a Bíblia, e é uma das perguntas que eu mais faço nos concílios, e por incrível que pareça, passamos decepções. Seminaristas que querem ser pastores, mas nunca leram a Bíblia. E eu já estou tão calejado nesses lugares que eu nem vou mais. Eu nem faço questão mais de fazer perguntas e passar por concílio, porque às vezes eu sou problema. De sentar com um seminarista, ele quer ser ordenado pastor e ele nunca leu a Bíblia. E eu pergunto, o que você fez com 3 anos de curso? Leu vários livros, menos a Bíblia. Então, quando nós falamos de hábito, ele vai dizer inclinação para uma ação ou disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato, forma habitual de ser ou de agir, procedimento repetitivo que conduz a uma prática, hábito. Broter Lise diz o seguinte: a prática mais santa, mais perto da vida diária e a mais essencial para a vida espiritual é a prática da presença de Deus, que é encontrar alegria em sua divina companhia e fazer disso um hábito de vida, falando humildemente e conservando amavelmente com Ele. Ele em todo tempo, cada momento, sem regra ou restrição, acima de toda tentação, aflição, aridez e revolta, até mesmo a falta de fé e pecado. Hábito de estar na presença de Deus. Hábito de estar envolvido com a presença de Deus. Se somos espirituais, se sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e sabemos que Ele tem promessas para nós, nós precisamos ter hábitos de estarmos em relacionamento constante com o Deus que nós servimos. E eu quero passar aqui algumas orientações para que você saia daqui com alguns hábitos na sua mente que você precisa praticar caso você não esteja. Essa mensagem é totalmente pastoral. Primeiro, desenvolva a prática devocional diária. Salmo 1:2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Quando nós falamos em hábito da prática diária, da devoção, ela tem que ser algo dentro de nós, desejoso. Qual o tempo da Bíblia para você? Só na hora de fazer a mensagem? Só na hora que a irmã do culto de oração chamou você para poder falar no culto e você, agora eu tenho que ter uma mensagem aqui? Aí você pega a Bíblia, folheia de um lado para o outro, encontra um salmo, maravilha, Deus vai falar. Qual é o hábito que nós como cristãos precisamos ter? A primeiro dela é um hábito da devoção. Separar um tempo diário de oração, de leitura bíblica, um tempo de reflexão. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é algo fundamental para a vida espiritual. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas que trabalham a meditação nas culturas orientais, eles usam isso com muita frequência. Vão para um local tranquilo, ficam debaixo de uma árvore, passam um tempo sozinho. E nós que somos cristãos, exercitamos sim a oração como uma prática de comunicação com Deus. Uma prática de acalmar o nosso ser, as nossas ansiedades e pedir a Ele misericórdia em nossa vida. Então, a questão é, separar um tempo é fundamental para quem quer ter hábitos que estejam de acordo com a vontade de Deus. Hábitos. Essa prática nos ajuda a aumentar a nossa sensibilidade espiritual, ficamos mais sensíveis espiritualmente.
ficamos mais perceptivos das coisas que estão acontecendo. Quando nós temos o hábito de uma meditação, a palavra de Deus entra em nossa mente, e durante o dia, quando as coisas começam a apertar, a gente consegue de repente buscar na memória aquela palavra que lá atrás eu li, que eu me dediquei a me aprofundar, e aquilo enche o nosso coração. Mas como o Espírito Santo de Deus vai nos dar o que pensar e o que falar, se a nossa caixa de sabedoria está vazia? Como Deus vai nos dar sabedoria de ministrar sobre a vida de alguém, se a nossa mente está longe de Deus? E o que mais é triste é que hoje não existe mais na vida de muitas pessoas o hábito de ter uma devoção diária, nem para orar pelo prato de comida, nem pelo café. E talvez você não precisa de nenhum ritual, fechar os olhos, se ajoelhar, isso talvez seja até bonito, mas só em você levar o pensamento, Senhor, obrigado, eu estou me alimentando e tem tanta gente que não tem. E ter um tempo de ler a Bíblia na manhã ou antes de ir para o trabalho, hábitos espirituais. A Bíblia ela não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes nós tratamos o livro como qualquer um. Passamos mais tempo com os nossos iPhones e com os nossos celulares do que com a palavra de Deus. E a questão é, qual é a sua devoção? Quando meditamos na palavra de Deus, estamos ouvindo Deus, e isso renova o nosso sentimento. João 6,63 diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu te disse são Espírito e vida. A questão é, nós cremos nisso? Nós vivemos por isso? Nós nos dedicamos realmente a isso? Separe um tempo para você ter momentos com Deus, no seu quarto, no seu carro, mas tenha um hábito, faça isso várias vezes. Dizem os estudiosos que quando você repete algo 23 vezes, de forma sequencial, aquilo já se transforma em algo embutido na sua vida diária. E eu sempre penso, eu tenho que passar 23 dias, eu já carrego isso na minha mente, eu tenho que vencer 23 dias fazendo isso aqui, eu tenho que vencer 23 dias fazendo isso aqui, e é uma realidade. Depois que nós inauguramos aqui nossa laje, em cima aqui do prédio, tem sido um hábito meu, antes de começar a trabalhar, subo, abro as portas, vou lá para cima, vou orar lá na laje. E um dia desse que eu entrei aqui, estava envolvido com trabalho, algumas coisas para resolver, naturalmente, sem nem eu estar planejando, vem dentro de mim, está faltando alguma coisa, e eu tinha deixado de orar lá na laje, exatamente na laje, podia ter orado no gabinete, mas é hábito, você cria uma constância de algo, que aquilo começa a fazer falta. Então precisamos, irmãos, cultuar isso. Faça uma devoção diária, procure um tempo na sua agenda, um dia para ler a Bíblia, para ter um momento de oração, faça isso de forma constante, e você vai ver como Deus vai te abençoar. Segundo, para viver segundo a vontade de Deus, tem alguém para quem prestar contas. Tiago 5,16: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e ore um pelos outros, para serem curados. O hábito de ter alguém para conversar é fundamental na vida cristã. Geralmente o pastor faz aconselhamento. Você quer bater um papo, quer conversar com o pastor? Vai lá, conversa, bate um papo. O que é feito no confessionário, fica no confessionário. É lei, não sai o que a gente conversa lá. Não tenha medo do que você quer conversar, não tenha preocupação do que o pastor vai achar. O sacerdócio traz isso, a oportunidade de aconselhar pessoas. Então não carrega seus pesos sozinhos, não leve essa bagagem tão pesada que você está querendo carregar para a sua vida sem ter alguém. Nós precisamos ter alguém para prestar conta. Eu tenho alguns amigos que a gente senta, tem amigos de bagunça, eu tenho amigos de passeio, tenho amigos de teologia, mas tenho amigos também de conversar sobre coisas, porque é necessário fazer isso. Então o hábito de você ter alguém para conversar, nós não podemos andar sozinho. Confie em alguém, acredite em alguém, escolha alguém para ser o seu pai espiritual, o seu líder espiritual, para que você tenha a humildade de sentar e falar: eu estou precisando de conselho, eu estou precisando de orientação nessa área aqui. Porque muitas vezes quando nós carregamos o peso sozinho, ela explode, não dá certo, o ministério acaba, o casamento acaba, a vida acaba, quando nós perdemos essa sensibilidade. Andar com pessoas mais maduras na fé, que nos ajudam a aprender com os erros, acertos, isso é fundamental. Tenha pessoas que sejam conselheiros seus. Se você não tem, procure alguém aqui na igreja, que você confie, que você possa ter um diálogo. Faça isso,
porque isso é um hábito maravilhoso, ter alguém para conversar, ter alguém para bater um papo, ter alguém para mostrar as nossas fragilidades. Salmo 32:3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É isso que acontece com as pessoas muitas vezes, que estão tão sufocadas e não querem abrir o seu coração, não querem botar para fora o que sentem, elas adoecem por dentro, explodem por dentro, não conseguem ter um diálogo saudável ou colocar para fora os seus medos. Ter alguém para que você possa expor o seu relacionamento saudável e seguro. Busque orientações, saiba, o discipulado é isso, é ter alguém para caminhar junto, Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sozinho ninguém, junto nós nos ajudamos, nós afiamos uns aos outros e caminhamos nesse sentido. Então, desenvolva a sua prática devocional. Segundo, tenha alguém para conversar e prestar conta. Terceiro agora, faça votos e jejuns. Irmãos, hábitos espirituais, a oração segue jejum e segue voto. Pastor, o que é voto? É o que você vai falar com Deus, é o que você vai colocar diante de Deus, é diante de Deus que você vai dizer: Senhor, eu preciso disso porque eu quero caminhar nesse sentido, eu quero fazer um voto com o Senhor, de me dedicar a um ministério dessa forma. É uma conversa sua com o seu Deus. Mas a Bíblia vai dizer também que se fazemos votos, temos que cumprir. A Ele orará e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Jó 22:27. Mateus 17:21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Batalha espiritual. Hábitos espirituais não se faz apenas de cântico dentro de igreja. Hábitos espirituais se faz de uma vida de devoção, de uma vida de oração, de uma vida de jejum. O que tem acontecido, e eu tenho percebido, irmãos, nesses dias, é que a igreja, esses movimentos de igreja, ela tem se preocupado muito com a parte estética, com aquilo que emociona, com aquilo que é apresentado, com aquilo que faz euforia. A religião tem sido quase um remédio para muitas pessoas. Eu não digo religião em questão de Deus que cura, eu estou dizendo do êxtase que muitas vezes o processo religioso produz, isso em todas as religiões. É quase um vício, é quase uma dependência. O ato religioso, seja ela numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa igreja espírita, no que for, o ato religioso produz uma dependência. E as pessoas às vezes elas estão tão preocupadas com a sua emoção, que infelizmente as igrejas e líderes religiosos que têm uma má intenção, têm produzido produto para atender uma certa demanda de pessoas. E é por isso que a gente encontra todo tipo de igreja, todo tipo de forma, todo tipo de culto. Não há uma padronização, existe algo sendo produzido. Como eu já disse aqui, uma igreja que se preocupa com a iluminação, e ela é boa quando há um teatro, quando há alguma, eu não sou contra. Uma igreja que produz odores no ambiente de cheiros agradáveis, para que a pessoa tenha a sensibilidade de sentir aquele cheiro, trazer no seu inconsciente, e em qualquer lugar que ela vá, ela sentir aquele cheiro, ela vai lembrar de onde ela esteve, usando os sentidos para produzir religiosidade. A questão é, nós estamos preocupados com a estética ou estamos preocupados com os nossos hábitos? O jejum e a oração, ela faz parte da vida cristã e é algo necessário. Eu não estou dizendo que você deve jejuar toda semana, eu não estou dizendo que você vai jejuar a semana inteira, eu estou dizendo que fazer a prática da devoção da oração, do momento de oração e do jejum é algo que deve fazer parte do hábito da vida de um cristão. E eu quero dizer aqui que o jejum ele tem que ser feito também com muita sabedoria. Não é sair, vou deixar de me alimentar se você tem que tomar remédio de manhã. Eu vou deixar de beber água se você tem problema renal. O jejum não é uma coisa enlouquecida, uma coisa absurda. Ela pode ser feita de várias formas. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu vou abrir mão aqui, eu não vou usar esse telefone durante uma semana. E eu quero ver você cumprir isso. Talvez seja o pior de todos os jejuns. Talvez você deixe de comer com muita facilidade.
Você deixa de ver televisão com muita facilidade, mas a dependência tecnológica tem sido uma doença do tempo. E é algo que a gente tem que pensar, discutir também sobre isso. Você precisa organizar para realizar, primeiro, um voto. Como se faz um voto? Estabeleça um propósito. Você quer fazer um voto por quê? Por exemplo, vou dar meu exemplo. Antes de eu sair da vida militar, fui para o mercado de trabalho. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fiz um voto a Deus. Falei, Senhor, quando eu encontrar o local que eu pretendia, que eu sonhava, o meu primeiro salário eu vou entregar a Deus. Isso foi uma coisa minha, não estou dizendo ninguém para fazer isso. Foi uma coisa minha, foi um voto que eu fiz. 2 meses depois, Deus me abençoou, abriu a porta do jeito que eu tinha orado, e minha esposa também. A primeira receita que eu recebi, e eu tinha dívida, eu tinha problemas, eu tinha um mês para trabalhar, eu tive que comprar meu voto, pagar meu voto, porque eu fiz isso a Deus em oração, eu e ele só, ninguém sabia disso. Coloquei lá no envelope e entreguei. Eu era membro da Terceira do Gramacho, entreguei lá, era meu voto. Passei o mês apertado que eu tinha que trabalhar e pagar a conta, mas eu cumpri aquilo que Deus me deu, e Deus me honrou em tudo. Não estou dizendo ninguém para fazer isso. É um exemplo de voto. Quem sabe você, não, pastor, Deus, eu vou trabalhar dessa forma, eu gostaria de dedicar o meu tempo a um hospital, uma vez por mês, eu vou visitar alguém. É o seu voto com Deus, mas cumpra. Eu vou ajudar uma família com a cesta básica, cumpra. Não sei qual voto você vai fazer, mas faça, porque isso é bíblico, isso é correto, isso é experimentar Deus mover. Agora, não pense também que Deus vai fazer o que você quer. Ele não vai fazer, Ele vai fazer segundo os seus propósitos e o seu querer. Defina o tipo de voto. O que você quer conversar com Deus? Defina o tempo do voto. Senhor, durante esse mês eu vou evitar de ir em tal lugar, ou vou fazer um voto a Deus, eu vou abrir mão desse conforto aqui pela sua causa. Defina o tempo. Avise seus familiares antes de começar. E peça a confirmação e a bênção de Deus para a sua liderança. São coisas que vão trazer a nós, irmãos, uma visão devocional. E claro que ninguém é obrigado a fazer isso. Talvez, pastor, nunca ouvi falar nisso, então comece a ouvir agora, porque a gente está muito ritualista, a gente está muito preocupado com as coisas do culto e das organizações, e nós estamos esquecendo do que é viver uma intimidade plena, você e Deus a sós. A oração, o jejum e o voto são coisas importantes. Não desista do voto, evite fazer muitos votos ao mesmo tempo, é outro problema. Faça com cuidado, faça com limitação, saiba se você vai cumprir, mas faça isso diante de Deus. Nunca deixe de incluir períodos intensos de oração nesse tempo. Vai fazer um voto a Deus, ore por isso, coloque a oração em primeiro lugar, para que o inimigo não venha quebrar aquilo que você colocou diante de Deus. Então, para a gente viver segundo a vontade de Deus, jejum e votos fazem parte da vida cristã, isso precisa estar na nossa agenda. A busca da presença do Espírito Santo de Deus, da manifestação de Deus dentro de nós, dele falar ao nosso coração, tem que ser não só no culto, tem que ser de segunda a segunda. Nos momentos a sós, dentro do ônibus, do trem, você com a família, você sozinho, a sua forma de falar com Deus é o seu voto, é a sua forma de jejuar, é a sua forma de se comunicar com Deus. Para viver uma vida segundo a vontade de Deus, seja fiel dizimista e ofertante, generoso. Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Impedirei as pragas, devorarei as colheitas, as videiras no campo, e não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é uma lei da semeadura, irmãos. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que existem muitas pessoas contra o dízimo. E eu fico impressionado com as pessoas que pensam dessa forma, inclusive até teólogos são contra esse texto. Porque eu fico pensando como a igreja chegaria 2000 anos depois, se não houvesse recursos. Eu fico pensando que diz a Bíblia que as mulheres ajudavam Jesus no seu ministério. Por muito tempo as mulheres ajudavam Jesus no seu ministério, doando as coisas para os seus discípulos fazerem a obra. Eu encontrei um seminarista que eu fiquei bobo com ele, falei, meu filho, ele, não, pastor, que eu sou contra o dízimo. Você é contra o dízimo? Tá bom. Como é que faz missões? Ele não soube responder. Como é que você vive no ministério? Não soube responder. Como é que você ajuda o pobre e o necessitado? Ele não soube responder.
Atos dos Apóstolos diz que eles vendiam tudo que tinham e davam, e aqueles que não tinham, e a igreja crescia e se multiplicava. Infelizmente a cultura desse tempo é tentar engessar a igreja para ela não andar. E eu dei uma palavra na sessão passada, eu fui até alertado por um irmão, falou: pastor, o senhor tinha que ter dado essa palavra na hora do culto. E eu dei só depois, na hora da sessão, muita gente foi embora, não se preocupou. E eu tenho que falar, e eu vou aproveitar essa mensagem, porque dizimista é hábito de servir a Deus. Não é pastor não, não é diácono não, é Deus. A nossa igreja aqui funciona, e graças a Deus funciona muito bem, mas eu quero dizer aqui, vou repetir o que eu falei domingo passado, que eu fui alertado para fazer isso, e eu tenho que fazer. Nem todos aqui amam essa igreja e colaboram com ela. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é debaixo de muito esforço. A igreja ela tem uma certa estrutura administrativa confortável para a gente poder viver. Algumas pessoas me questionaram antes do Covid: a igreja está com reserva, está com isso e aquilo, mas quando o Covid veio, se não fosse as reservas, nós teríamos mandado o zelador embora, nós não teríamos como pagar a conta de luz, porque as coisas vieram e ficaram difíceis para todo mundo. Faltou remédio para muita gente, faltou comida para muita gente, a igreja supriu todas as necessidades de todo mundo, e louvado seja Deus por isso. Pessoas com aluguel atrasado, talvez você não saiba, a igreja ajudou. Foi 1,5 toneladas de comida distribuída. E aí você escuta alguém dizer que não concorda com o dízimo, não tem o hábito de ser dizimista a Deus, mas quando ele ora e pede: Senhor, me abençoa meu trabalho, meu emprego, é bom, porque ele quer ser abençoado, ele quer para os seus, mas ele esquece dos outros. E talvez essa palavra seja dura, e eu falo para os irmãos, isso me incomoda. Falar para mim não é fácil sobre isso, eu não tenho facilidade nessas coisas, mas é necessário, porque a vida de devoção a Deus, ela inclui todas as coisas: amar o próximo e amar a Deus. Tudo que nós temos aqui, o conforto, os irmãos estão sentados aí, é mantido por um grupo, outros grupos não se preocupam com nada na igreja. E o mais triste é que alguns chegam, não ajudam e criticam o que está sendo feito. E às vezes eu fico incomodado, porque a gente tem que manter a ética de ver as coisas acontecerem. Irmãos, às vezes humildes, simples, são fiéis. Eu vejo irmãos idosos aqui, e às vezes estão em casa, ligam: pastor, eu preciso entregar o meu dízimo diante de Deus. Aí você liga para o diácono ir lá buscar, porque ama a igreja, porque ama a obra de Deus, contribui para missões com alegria, dão o melhor. Mas é triste, porque a igreja poderia estar muito mais, a igreja poderia estar voando muito mais, a igreja poderia estar fazendo muito mais, poderia estar ajudando muito mais gente. E aqui tudo que nós temos é de graça, é o jiu-jitsu de graça, é ginástica de graça, é curso de música de graça, para abençoar os irmãos. Ninguém aqui comercializa nada, nem vendemos nada, nem tem pote de água, de vidro, nada. Mas o que mais nos incomoda são pessoas que muitas vezes só olham para si. A igreja podia, se todos ajudassem. O irmão Rubem deu relatório: 500 rolos de papel higiênico por mês. 500 rolos de papel higiênico por mês. Aí cai na conta do administrador, porque tem que ficar igual um louco aqui, tem que pagar a conta. R$3.800 de luz, R$2.000 de ação social. É difícil falar sobre isso, mas nós somos uma igreja e vivemos do que nós temos. Não temos prefeito, não temos governo, não temos político, não tem nada, aqui nós vivemos. O triste é que fica nas costas de uns e outros não. O triste é que uns carregam o peso e outros não. Então que você pense sobre isso. A sua igreja precisa, a obra de Deus precisa, e a palavra de Deus nos garante ser fiel em tudo, todo tempo, porque Deus tem nos dado. Então ser dizimista e ofertante generoso é um hábito que tem que sair do coração. Essa geração nova que está chegando aí, uma juventude que não se preocupa com Deus, não se preocupa em ajudar a igreja, não se preocupa em investir em missões. Eu falo isso, que isso é o tempo que nós vivemos. Se nós fizermos isso, talvez eu já esteja parando a minha caminhada daqui a uns anos. Eu não sei o que será da próxima geração, dos futuros que estão vindo, os pastores que estão vindo por aí. O que será da igreja?
E quanto mais a gente cresce, mais custo a gente tem. São 25 mil litros de água por semana. E a gente avança, a gente não para. Eu só peço que você fale com Deus, pense sobre isso. Há pessoas e a obra de Deus precisa avançar. Como o Pai é o nosso doador, Ele deu a sua vida e Ele nos sustenta e nos dá a sua graça, nós precisamos entender que aquilo que nós temos não é nosso, a roupa não é nossa, o sustento não é nosso, o dízimo que entra em nossa casa não é nosso, é de Deus, é Ele que nos dá e Ele não nos deixa faltar. E eu louvo a Deus que eu ensinei meus filhos isso. Essa semana, cadê Samara? Samara está por aí? Samara está. Eu gosto de dar testemunho dos meus filhos, né? Eles ficam doidos comigo. O senhor falou do meu nome, o senhor está falando de... Samara estava catando moeda para missões. E arrumou um bolo de moeda lá. Falei, esse dinheiro é de onde? É meu, seu. Você trabalha? Você tem carteira assinada? Não tem. Mas é cultura. Eu dei graças a Deus. É as minhas moedinhas que sobram? É. Está juntando para dar para missões, tá bom, mas foi o hábito que eu ensinei, e eu louvo a Deus por isso, aos meus filhos, ao meu filho, ele sabe o que é isso desde pequeno, porque eu recebi isso de minha mãe dava uma moedinha na mão, vai lá e entrega, eu tinha uma vergonha de andar, eu era tímido, gente, tinha uma dificuldade, tinha que ir lá na frente entregar a moeda, não, dá para o outro, vai lá você. Minha mãe me ensinava a servir a Deus, e a obedecer a Deus, e a temer a Deus como hábito, e eu tenho um temor, irmão, sobre isso, vocês não têm noção. Não tem noção como eu temo isso. E eu quero terminar. Para viver uma vida segundo a vontade de Deus, participe de uma igreja de família espiritual. Hebreus 10, 25. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Igreja é uma grande família. Igreja é um ambiente de estarmos juntos. Igreja não se abre mão, é ajuntamento dos filhos. E eu fico vezes as pessoas, não vou para a igreja hoje, tudo bem, você pode estar cansado, poxa, mas não vai querer ver seus amigos, seus irmãos, não vai querer sentar para olhar e conversar com aqueles que são seus, verdadeiramente irmãos em Cristo. E as pessoas hoje estão abrindo mão desse hábito de frequentar. Está doente, porque está trabalhando, está de vigia hoje, está na porta. Mas tem gente que teve preguiça de sair de casa hoje, preferiu, eu vou assistir pela live, e perde a oportunidade de apertar a mão do pastor, de apertar a mão do irmão, de dar um sorriso, às vezes de aborrecer com alguém, né? Isso acontece também. Perde a oportunidade de estarmos juntos. Então o hábito, participe de uma família, seja membro de uma igreja. Não fique só assistindo não, eu gosto da segunda do Gramacho, eu não sou membro não, mas eu gosto de ir. Pare com isso, faça parte da igreja, toma a decisão de se batizar. A igreja nos ajuda a desenvolver de forma espiritual, num senso de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa igreja, eu faço parte dela, é a minha vida, é a minha casa. É na igreja que nós desenvolvemos os nossos dons espirituais. Como, pastor? Quando você tem a oportunidade, cantando, pregando, dirigindo, fazendo alguma coisa, você tem a oportunidade de desenvolver os seus dons. Você vai desenvolver os seus dons em casa? Você vai desenvolver os seus dons vendo televisão ou live? É claro, se é uma necessidade, faça, mas se você pode vir ao culto, venha ao culto. A igreja nos ajuda a ter um ambiente de encorajamento. É aqui que a gente ora um pelo outro. O irmão está abatido, está doente, está enfermo, alguém, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe. Aqui a gente se apoia. Então esse hábito de pertencer a uma igreja não pode ser deixado de lado. Cria um sentimento dentro de nós de pertencimento. Eu pertenço à igreja, eu sou valorizado pela igreja, eu sou acolhido pela igreja, e ela é o corpo de Cristo, é o ambiente, é a casa de Deus, casa de oração, e a gente não pode abrir mão disso. Mas as coisas estão ficando confusas, e nós vamos lutar contra isso todo o tempo. A igreja não é um lugar só para frequentar, ela é para pertencer. Frequentar, você frequenta o shopping. Frequentar, você frequenta a praça. Você frequenta aquele restaurante. Você frequenta lá o Maracanã para ver um time de futebol. Igreja, você pertence, você faz parte, você é parte dela, é corpo, é um órgão importante na existência dela.
você não frequenta, você faz parte. E isso a gente não pode esquecer, não pode fugir do nosso coração. Então eu quero, nessa manhã, fechar esses hábitos espirituais recapitulando. Primeiro, desenvolva uma vida devocional. Segundo, tenha alguém para prestar conta. Terceiro, jejum e voto e oração são hábitos espirituais que precisamos praticar. Quarto, seja um dizimista e ofertante fiel a Deus, porque isso é hábito espiritual. E quinto, fechando, participe de uma igreja, ame sua igreja, cuide dela, se envolva com ela, faça parte dela, chore com ela. Às vezes algumas pessoas falam: pastor, mas a igreja dá trabalho, a igreja é problema, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Irmãos, tem gente aqui que já está acostumado com a igreja há muito tempo, não tem coisa melhor do que igreja, irmão. Todo ano fala assim: pastor, estou cansado, vou entregar o cargo. Chega no ano seguinte, está lá de novo. Pastor, esse ano eu não aguento mais, não sei o quê. Eu estou escutando, passa 2 meses, está lá de novo. Meu irmão, depois que entra no sangue, igreja, esse negócio é bom demais, irmão. A gente se estressa, a gente fica cansado, a gente quer ir embora, dá hora de vontade de chutar o balde, dá. Mas quando a gente vai para casa, fica em casa, a gente fica olhando assim, não. Daqui a pouco está envolvido com outra coisa. Eu lembro quando, nas igrejas que eu passei, que não tinha a estrutura que tem essa aqui, a gente não tinha nada. A Igreja Memorial de Olavo Bilac, hoje está lá pastor Silas, a gente ajudou a fundar. A Igreja Parque das Missões, pastor Elias está lá, nós ajudamos a fundar. Igreja Transformação no Jardim Metrópole, ela é uma igreja batista renovada, nós ajudamos a fundar. Irmão, não tinha nada, mas era uma alegria nossa. Tinha que abrir sapata. Nós estávamos na Memorial de Olavo Bilac, lembro disso até hoje. A gente chegava do trabalho, 8 horas da noite, se encontrávamos na congregação, íamos até onde tem aquela torre, tinha uma carvoaria lá. Antigamente falava que tinha 7 campos, nem sei se existe mais campo lá. Mas a igreja não tinha nada, a gente tinha que trabalhar, os homens da igreja. Quem pode? Fulano, ciclano, beltrano, vamos embora. 8 horas da noite, mochila nas costas, vindo do trabalho. Nós íamos para o terreno que nós tínhamos comprado na época por R$5.000, era a parcela de R$500 que nós tínhamos comprado o terreninho, lá dentro dos 7 campos. Acendia um holofote, meu irmão, no terreno, e nós íamos para ali com enxada, com pá, cavar sapata, de noite. Aí daqui a pouco aparecia uma irmã, tinha uma irmã, a irmã Tereza, se eu não me engano, tem tanto tempo isso, vinha com bolo. Meus irmãos, não sei o que, bolo. Aí os irmãos olhavam, eu falei: vamos trabalhar, deixa esse trem para depois, que daqui a pouco vai todo mundo só comer e não vai fazer o trabalho. 2 minutos depois apareceu alguém com a jarra de suco de laranja. Pastor, as irmãs, rapaz, sem pedir, sem convocar, porque sabia que tinha alguém trabalhando, porque sabia que a igreja, isso é igreja, irmão, isso não tem lugar nenhum. A cooperação, o amor que temos entre nós, que nós somos família. Talvez você pense: mas a segunda está tudo direitinho. Não, irmão, tem muita coisa para fazer. Temos criança para cuidar, tem idoso para cuidar, tem coisa para fazer, tem obra para fazer, tem pintura, tem que arrumar a sala, tem embaixada, tem mensageira. Não falta trabalho. Mas quando a gente tem esse sentimento de pertencer a alguma coisa, a gente quer ser útil. E eu quero fechar aqui e dizer para você: coloque os hábitos espirituais na sua vida. Ame a sua igreja, cuide dela, coloque ela como prioridade, e você vai ver as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu coração. Eu creio que Deus tem nos ensinado a viver como família, na abundância e também na escassez, e Ele é Deus de cumprir as suas promessas na nossa vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. A você que está pela internet também, Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nesse momento que vivemos, o tempo que vivemos, ó Deus, as crises que estão sendo instaladas, as dificuldades econômicas, sociais, as dificuldades políticas, as dificuldades ideológicas, Senhor, tantas coisas que têm vindo sobre a sua igreja.
Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos dê hábitos espirituais de oração, de jejum, de voto, hábitos de fidelidade, hábitos, ó Deus, de termos companhia, de caminharmos juntos, hábitos de pertencer a um reino, a uma igreja e fazer parte dela. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu dê a segunda do Gramacho, cada dia mais homens e mulheres envolvidos com hábitos espirituais, para sustentar essa obra, para passar o bastão para a próxima geração, e que a próxima geração possa fazer coisas grandiosas, em nome do Senhor Jesus. Guarde a nossa vida, nos ajude a nos aproximar mais do Senhor, e que o Senhor dê a direção a cada um de nós. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Logo mais à noite temos a ceia do Senhor. Ceia do Senhor logo mais, venha preparado, venha em oração, venha para viver esse momento dessa ordenança dada por Jesus, e vamos adorar o nosso Deus. Que você tenha um almoço abençoado, uma tarde de descanso, e eu vejo você às 19h30. Quero passar ali, quero apertar a sua mão, tá bom? Encerramos então o culto.